Olá pessoal, hoje eu irei mostrar o uso da ferramenta caneta. Muitas das vezes esta ferramenta é usada para fazer recortes de imagens e remoção de fundo. E é apenas uma das ferramentas, porque existem muitas outras, mas em específico nós iremos demonstrar o uso dessa. Para isso, nós vamos abrir o nosso programa. Eu já tenho aqui o meu aberto e vamos carregar a nossa imagem para dentro do programa. Eu vou aqui carregar uma imagem que eu baixei na internet. Então vocês podem baixar uma imagem também na internet. Então nós temos aqui a nossa imagem e nós iremos fazer aqui o recorte dela, né? Iremos remover a personagem ou o sujeito deste cenário. Então para isso nós vamos aqui, vamos selecionar esta ferramenta caneta. Então, depois que nós temos a nossa ferramenta caneta, é importante aqui nós sabermos de algumas coisas, né? Primeiramente, existem alguns atalhos que vai nos ajudar a manusear esta ferramenta. O primeiro atalho que vai nos ajudar a manusear esta ferramenta é o atalho Alt. Para que serve? O Alt ele serve para nós continuarmos com o processo de recorte a partir de um certo ponto. Por exemplo, vamos supor que nós queremos aqui recortar esta parte, né? Nós queremos recortar aqui esta parte, então nós vamos com a caneta, com a ferramenta caneta, por exemplo, clicamos e arrastamos, né? Depois clicamos de novo e arrastamos, clicamos de novo e arrastamos, clicamos de novo e arrastamos, clicamos de novo e arrastamos. Mas suponhamos que aqui nós não queremos que ele pegue o contorno, né, deste outro ponto. Nós queremos que ele comece a pegar a partir deste ponto. Então nós clicamos a tecla Alt e clicamos sobre o ponto. Então ele retira aquele outro ponto. E se nós vemos aqui para terminarmos, então nós vamos ver que ele começou o ponto no ponto a qual nós selecionamos, não é? Então este é um atalho, irei voltar aqui. Então o outro atalho que nós podemos usar, né, nesta ferramenta caneta é a tecla Ctrl, né? A tecla Ctrl vai nos ajudar a nós reajustarmos os pontos, não é? Vai nos ajudar a reajustarmos os pontos. Por exemplo, vamos fazer mais uma vez aqui, né? Clicamos e arrastamos, mas de uma certa forma nós queremos ajustar este ponto aqui, nós queremos tirar ele mais para fora. Então clicamos a tecla Ctrl, né? E se viemos aqui, clicamos sobre este ponto e, né, movimentamos e ajustamos. O mesmo acontece também aqui, nós clicamos a tecla Ctrl e vemos aqui e ajustamos este ponto. Assim podemos fazer com qualquer um desses pontos, não é? Qualquer um desses pontos. Aí nós conseguimos ajustar através da tecla Ctrl, não é? Usando a tecla Ctrl, nós conseguimos ajustar, não é? E também a ferramenta em si, né, já carrega consigo algumas outras propriedades. Por exemplo, se nós queremos adicionar mais pontos aqui, né, neste círculo, então basta simplesmente nós irmos no contorno ou na linha e clicarmos por cima dela, que automaticamente ele vai adicionar um novo ponto.
Então, se nós queremos ajustar esse ponto, temos que clicar a tecla Ctrl e arrastar para nós ajustarmos, não é? Então vamos adicionar mais um ponto aqui, simplesmente clicando em cima da linha e assim nós podemos ajustar, né? Então, talvez você pode se perguntar, mas se por exemplo eu comecei o meu processo, né, de recorte, mas aí eu parei, como eu posso dar continuidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Aqui nós paramos o processo, mas se nós quisermos continuar, né, neste ponto, então nós simplesmente vamos aqui e clicamos para este ponto. Você vê que ele vai aparecer aqui, né, o sinal de junção, né? Então nós clicamos nesse ponto e depois ele vai dar continuidade para fechar o ciclo, né? Para fechar o ciclo. Então, praticamente são esses os atalhos que você precisa saber, né, no uso da ferramenta caneta. São esses atalhos que você precisa saber no uso da ferramenta caneta. Então, agora vamos, né, partir para a prática, né? Vamos começar aqui a realizar o nosso processo de corte, né? Vamos começar aqui a realizar o nosso processo de corte. Deixa eu apagar isso aqui, né? Então já apaguei. Então, para nós começarmos aqui o nosso processo de corte, temos que procurar um ponto inicial, um ponto de partida, não é? Então, nós vamos começar aqui neste ponto aqui embaixo, né? Então, vou selecionar mais uma vez a caneta, a ferramenta pincel e vou marcar aqui, né, um ponto. Venho aqui e estico, arrasto o mouse, mais um ponto, vou eliminar aquele ponto criado lá, vou deixar que ele comece aqui, vou marcar mais um ponto, né? Vou eliminar o segundo ponto criado, venho aqui mais uma vez, depois venho aqui mais uma vez, elimino aquele outro ponto, venho aqui, depois coloco um outro ponto aqui também e assim por diante nós vamos fazendo até nós chegarmos de realizar o ciclo completo, né? É bastante interessante, né, você dar um zoom na imagem, porque aí você consegue, né, fazer um corte mais ou menos perfeito, né? Consegue fazer um corte mais ou menos perfeito. Então é bom quando você está a realizar esse processo de recorte de imagem, você trabalhar com zoom, porque isto ajuda muito, você consegue ver as proximidades do contorno da imagem, né, dos limites da imagem, né? Então vamos assim realizando a nossa seleção. Okay. O processo vai demorar um pouco, né? Porque na verdade esse processo de recortar a imagem, ele deve ser muito cuidadoso, ele deve ser feito com muita paciência para nós chegarmos num resultado ótimo, num resultado bom, né? Num resultado bom. E uma das vantagens de nós usarmos a ferramenta caneta é que
ele cria para nós, né, uma camada, né, aqui com a seleção. Né? Então isso é muito bom, o que significa que em algum momento nós podemos reusar esta seleção que nós fizemos. Reutilizar a seleção que nós fizemos. Então nós vamos aqui selecionar, né, os pontos que nos ajudam a realizar um bom contorno na imagem, né? Que nos ajudam a realizar um bom contorno na imagem. Então nós vamos seguir, né, pouco a pouco. Não tenha pressa, porque, como diz o ditado, a pressa, né, é inimiga da perfeição. Então, pouco a pouco nós vamos conseguir realizar aí um corte perfeito da nossa imagem. Né? Clicou, arrastou, clicou, arrastou, clicou, arrastou. Talvez para você que ainda, ou seja, para você que nunca tinha trabalhado com essa ferramenta, nessa primeira vez, pode lhe parecer difícil, mas um pouco mais de prática vai fazer com que você melhore bastante, né? Vai fazer com que você melhore bastante, né, a sua habilidade no uso desta ferramenta. É uma ferramenta que eu, de forma particular, uso muito porque ela me traz um resultado mais ou menos perfeito naquilo que diz respeito à recortagem ou recorte de imagem, né? Então vou aqui, diminuir o zoom. Já conseguimos fazer uma boa parte, mas vamos seguir em frente ainda, né? Vamos seguir em frente. Vamos recortar a nossa imagem. Então, se você ver que você errou aí o ponto, né, você pode clicar a tecla Ctrl, selecionar o ponto e mover ela para o ponto certo e depois continuar, né, com o processo. Continuar com o processo. Olha, para além de você eliminar, né, um certo ponto, usando a tecla Alt, você pode também diminuir o ponto, né? Você pode diminuir o ponto, né, até que ele esteja direcionado para o ponto certo. Então vamos fazer esse processo. Pode ser cansativo, mas vale a pena. Vale a pena nós gastarmos um pouco mais de tempo, com paciência, para no final de tudo nós termos um bom resultado, né? Para no final de tudo nós termos um bom resultado. Então, vamos aqui. Eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito cansativo.
Então, pessoal, chegamos aqui, né? Já conseguimos fazer uma boa parte e vamos terminar essa parte que ficou aqui, né? Então, com muita paciência, é possível nós chegarmos no resultado mais ou menos perfeito. Então vamos terminar aqui essa última parte que nos restou da imagem. Aí depois nós iremos seguir para a outra parte, né, que ainda faz parte do processo de recorte da imagem usando a ferramenta caneta. Então vamos aqui terminar. Assim que nós terminamos, então vamos aqui realizar a junção, que deixa eu recortar aqui também, aqui. E vou unir aqui. Então, depois que eu uni, existe mais um processo que nós devemos fazer aqui para nós conseguirmos remover a nossa imagem deste fundo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar com a opção do mouse e vamos selecionar aqui a opção Make Selection, ou seja, vamos fazer a seleção e aqui nós vamos clicar em OK e automaticamente ele fez a seleção da nossa imagem, ou seja, fez a seleção daquela toda parte a qual nós selecionamos, fizemos aí o recorte. Então, para nós removermos a imagem deste fundo, nós vamos aqui, selecionamos a nossa imagem e com a tecla ou com o atalho Ctrl J, nós conseguimos selecionar, ou seja, retirar a nossa imagem do fundo, o nosso personagem deste fundo. Para nós visualizarmos isso, vamos desabilitar aqui a nossa imagem de fundo. Então nós conseguimos ver aí que já conseguimos fazer o recorte da nossa imagem. Vou adicionar aqui, vou adicionar aqui, né, uma nova camada, né? Vou adicionar aqui uma nova camada. Então, para nós adicionarmos uma nova camada, podemos usar o atalho Shift mais Ctrl mais N, ou vemos aqui em Layer, New Layer. Então vamos, aqui vai pedir para dar nome, eu vou simplesmente clicar em OK. Vamos passar essa camada para baixo e vamos colocar aqui uma cor, né, só para nós vermos como realmente ficou aí, né, o recorte da nossa imagem. Usando a ferramenta base de tinta, vou aqui pintar. Então nós conseguimos ver aqui, né, que o recorte da nossa imagem, ela ficou quase perfeita, não é? Quase perfeita. Então tudo isto porque nós tivemos paciência, né, neste processo, né? Nós conseguimos alcançar esse resultado porque nós tivemos paciência. Então tenha paciência quando estiver, né, a fazer este processo de recorte, porque no final das contas você vai conseguir obter um bom resultado, né? Então esta foi a aula de hoje sobre o uso da ferramenta caneta. Espero que você tenha gostado desta aula e eu gostaria também de ver qual foi o resultado que você alcançou
Para isto, eu vou pedir que você possa compartilhar comigo um link onde você vai colocar uma imagem, seja um link do Facebook, um link do Google Drive, né? Aí onde você pode me mostrar como é que ficou o resultado aí do recorte da sua imagem. Até mais.